Fala, Tanak! Nesse vídeo eu vou te contar 3 ETFs que investem no mercado imobiliário, um aqui do Brasil e 2 lá dos Estados Unidos, só que você consegue investir aqui da B3. Tanakão! Enquanto aqui no Brasil os investidores de fundo imobiliário estão sofrendo depressivos com uma queda de quase 4%, e quando se trata de fundo imobiliário, uma queda japonesinha de apenas 4% acaba se tornando uma queda kid bengaliana e machuca muito os investidores. Tudo bem. Já lá nos Estados Unidos a gente está vendo uma situação oposta, Tanakão. Um dos ETFs que eu vou trazer para vocês aqui já está rendendo quase 10%, enquanto o outro está rendendo por volta de 6% só nesse ano, justamente porque a gente se encontra em momentos opostos na relação de juros do país. Aqui no Brasil, a curva de juros não para de embicar. E toda vez que o governo tenta apaziguar, aparece o negócio que é pior. É a curva de juros futura, que é quem determina para onde vai a taxa Selic, acaba ficando cada vez pior, Tanakão, e machuca mais ainda os fundos imobiliários. Já lá nos Estados Unidos, a gente está enfrentando um outro ciclo, um ciclo de afrouxamento monetário, onde o Banco Central por lá já está começando a baixar suas taxas de juros, e muita gente está afirmando que o corte ainda pode acelerar. Tem uma lombada no meio do caminho, que são as eleições americanas. Tem mais a situação da taxa de juros, principalmente da inflação nos Estados Unidos, está aparentemente mais controlada que aqui do Brasil, fazendo com que os fundos imobiliários por lá, os REITs, eles acabem subindo um bocadão esse ano. O legal desses ETFs é que vai servir tanto para você que investe só aqui no Brasil, quanto você que tem seu dinheiro lá fora também. Lembrando que é sempre importante você diversificar os seus investimentos, né? Porque a gente nunca sabe para onde vai o universo todo, muito menos o dólar, por exemplo. O dólar não dá para ter ideia de onde está indo. Tanto é que tem um meme rodando aí do economista-chefe da XP falando que o dólar não chegaria a R$5, Tanakão, e já passa muito de R$5, como vocês estão sofrendo aí na pele, e agora estão dando até abraço no xaropinho, porque o Mickey está cada vez mais distante. Só que eu sei também que agora tá difícil mandar dólar lá para fora, porque o nosso subconsciente, o consciente, o coração, tudo junto, fala, não, manda que tá muito caro. Mas a gente não tem ideia de fato para onde vai o dólar. Se vai a 6, se vai a 7, se vai a 4,50, se vai a R$3. Não dá para ter ideia para onde vai estar o tal do dólar. Só sei que quem investiu abaixo de R$5, como estava um tempo atrás, agora está ganhando muito dinheiro também com a oscilação do patrimônio em dólar, Tanakão. Tirando a exposição ao dólar, é sempre importante também você diversificar a sua geografia de investimentos e ter um pouquinho do seu dinheiro lá fora também. Tem aqui um e-book de investimentos internacionais para você dar uma olhadinha. E se você precisar da ajuda com a sua conta da Ebre também, aqui na EQI Investimentos, que é a corretora que o japonês é sócio, tem toda a assessoria disponível para te ajudar também na conta da Ebre. Tem um link aqui de troca de assessoria também. Só antes de te contar quais são esses ETFs, eu preciso te contar um pouquinho sobre os ETFs, né? Muito Tanaquinha acaba não sabendo o que é um ETF ainda. O ETF é basicamente um fundo negociado em bolsa, Exchange Traded Fund, que é como se pegasse ali uma caixa de bombom. Dentro da caixa de bombom vão ter vários bombons, na verdade? Só que vão ter alguns que só tem um, e tem outros que tem 2, tem outros que tem 4 dentro. Então, são os pesos diferentes que cada ativo tem dentro do ETF. Não vai ser uma linearidade normalmente. Existem ETFs que têm o mesmo peso para cada ação, mas nesse caso vão ter diferentes pesos para diferentes ativos que esses ETFs vão investir. Para não ficar muito confuso, eu vou deixar lá para o final para falar sobre os dividendos desses ETFs e também sobre a tributação, que é um pouquinho diferente do que você está acostumado. O primeiro ETF é o IFIX 11, que segue o IFIX L da B3 e tem uma taxa de administração de 0,30, enquanto o IFIX tem 114 fundos imobiliários, o IFIX L tem apenas 68. Então ele é mais enxuto, só que com os fundos imobiliários mais líquidos. Quando se trata de ETFs e BDRs, é sempre importante que você saiba o tamanho do buraco que você está se metendo, porque olha esse meninão aqui, ó. Por exemplo, tem 286 negócios diários nos últimos 6 meses como média, e o seu volume médio diário são 145 mil aproximadamente, o que é muito pequenininho, que pode trazer muita volatilidade também para esse ETF, dependendo do tamanho que entra e do tamanho que sai. Só que tem bastante Tanaquinha investindo nesse
meninão já, são 15 mil Tanakas aproximadamente. E as suas 5 maiores posições são o KNIP11, o KNCR11, o XPMOL, o HGLG11 e o MXRF11. Então esses são os fundos imobiliários mais líquidos da Bolsa de Valores brasileira. O próximo ETF é o URET11, o Trend ETF FTSE US REITs. E esse ETF investe no ETF lá fora, o SRT, que segue o índice FTSE Nordic Equity REITs. Ele tem uma taxa de administração total de 0,44. Esse ETF engloba basicamente 70% de todos os REITs lá dos Estados Unidos. Os REITs são os primos dos fundos imobiliários. Eles não são irmãos gêmeos porque eles têm algumas diferenças. A principal delas é que o REIT é uma firma, é uma empresa que basicamente investe em ativos imobiliários. E aí eles podem se alavancar, fazer dívida, ter algumas características um pouquinho diferentes dos fundos imobiliários aqui do Brasil. Ele tem aproximadamente 150 REITs que tem diversas áreas, né? Tem 27% especializados, 23% em residenciais, 17% em industriais, 15% em varejo, 11% no setor de saúde e 9% no setor de lajes corporativas. As suas 5 principais posições, e abre o olho nesse momento para você saber quais são essas posições. O primeiro deles é o Prologis, que tem 7,18. Depois tem o American Tower Corp, que tem 6,85. A gente tem o Equinix, que tem 5,92. O Welltower, que tem 5,59, e o Digital Realty Trust, que tem uns 3,96. Então, para vocês terem uma noção, o URET já rendeu quase 10% esse ano lá nos Estados Unidos. Então, nesse ETF, você se expõe ao mercado americano, só que você se expõe também à moeda, ao dólar, o que pode ser muito legal, mas que também traz mais volatilidade para o seu REIT. Então, tem que ter consciência que o seu ETF aqui vai ter maior oscilação tanto para cima quanto para baixo do que o seu ETF lá nos Estados Unidos, caso você queira investir nesse ETF diretamente lá nos Estados Unidos. E o próximo ETF tem um nome bastante topzera, que é o ALUG11, que é o Invesco MSCI US Real Estate. Ele investe no REIT famosão lá nos Estados Unidos, que é o VNQ, que investe no MSCI US IMI Real Estate 25 out of 50 Index. A sua taxa de administração é 0,42. E o VNQ está subindo aproximadamente 6% esse ano. Então o VNQ também investe em outros REITs lá dos Estados Unidos de diversos setores. De varejo tem 4,39, os industriais têm 11,85, o de torre de telecomunicação tem 11,7, o de saúde tem 10,87 e tem vários outros aqui. Eu sempre ressalto esse tipo de fundo aqui, que é o de data center, por exemplo, que, mano, lá nos Estados Unidos, meu Deus do céu, a terra tá bombando. E aqui no Brasil eu vou fazer um vídeo logo menos mostrando qual é o único fundo imobiliário que tem data center dentro dele. Suas maiores posições são Vanguard Real Estate 2 Index Fund, Prologis, American Tower, Equinix e Welltower. Tá vendo que até tem alguns fundos imobiliários que se entrelaçam? Eu vou deixar aqui um vídeo onde eu mostro qual ferramenta que é legal você comparar os seus ETFs, seja ele de REITs ou de ações, porque tem muitas coisas que se sobrepõem. Então, nessas ferramentas você consegue ver quais vão ter mais essa matriz de correlação e descorrelação ou correlação negativa. De tamanho nesse vídeo, porque tamanho é um negócio que me pega. Ele tem 172 negócios diários, o volume médio diário são 348 mil aproximadamente e tem 5 mil, quase 6 mil investidores alocando seu dinheiro. Então tá vendo que esses dois ainda são pequenininhos, japonesíssimos, muito embora o ALUG11 seja maior do que o URET11, ele ainda também é um fundo imobiliário japonesinho. Você vai estar exposto ao mercado americano imobiliário, só que vai também ter a oscilação de dólar, então tem que ter essa ciência na hora de investir nesses dois meninões. Antes de falar sobre os dividendos, vamos falar sobre tributação, que importa muito para o Tanaquinha que investe. No IFIX 11 a gente tem 20% de tributação sobre ganho de capital e já no URET 11, como no ALUG 11, a gente tem 15% de imposto sobre o ganho de capital. Deixei os dividendos para o final porque nesse caso eles são reinvestidos automaticamente. Você não recebe os dividendos na sua conta. Tanto os ETFs dos Estados Unidos quanto dos fundos imobiliários, eles reinvestem os dividendos no próprio fundo. Então, esse cara aqui é para você que gosta de ver o seu patrimônio ir crescendo
com o tempo, Tanacão, e não o cara que precisa daquela renda mensal, que é a maior característica dos fundos imobiliários. Então, para o cara que investe diretamente em fundo imobiliário, não sei se faz muito sentido você alocar no IFIX 11, por exemplo. Já nos ETFs que investem lá fora, depende muito, né? Se você não fica confortável em mandar o seu dinheiro lá para fora e mesmo assim quer diversificar um pouquinho a geografia e se expor a uma outra moeda também diretamente, acho legal. Agora, acredito eu que o jeito melhor e mais fácil de você fazer esse movimento é de fato mandando a grana lá para fora e investindo diretamente nos ETFs, que esses ETFs aqui no Brasil investem lá fora. É legal de estudar ETF porque é uma classe de ativos que está crescendo muito lá nos Estados Unidos. Então, meu Deus do céu, até como tem ETF topzera demais. Aqui eu vou deixar para vocês, então, um vídeo onde eu falo sobre 5 ETFs que pagam dividendos mensais, só que em dólar. E desse outro lado, eu vou mostrar para vocês como o Japão escolhe os ETFs dele lá nos Estados Unidos, com as ferramentas topzeras que todo investidor de ETF precisa conhecer.